Você foi ensinado a esquecer. Desde o momento em que respirou pela primeira vez, um sistema invisível começou a se formar ao seu redor. Um sistema que não precisava aprisionar seu corpo, apenas sua percepção. A verdade nunca esteve fora do seu alcance, apenas foi cuidadosamente camuflada em palavras, dogmas e distrações. Este vídeo é um chamado para romper esse véu e lembrar do que sempre foi seu por direito, o poder criador que habita dentro de você. Fique até hoje você entenda, pela primeira vez, o que realmente significa ser humano. A verdade oculta. O maior truque já feito não foi esconder a verdade, mas distorcê-la em plena vista. Ao longo dos séculos, palavras foram manipuladas, escrituras foram retraduzidas de forma estratégica e símbolos perderam seu significado original. A humanidade foi alimentada com versões fragmentadas da realidade, desenhadas para manter o espírito submisso. Não nos foi dito que somos co-criadores, mas apenas pecadores buscando perdão ou progresso. Esse distanciamento do poder interior gerou um ciclo de dependência e medo. A verdade, quando oculta, nos faz buscar respostas sempre fora de nós, em livros, líderes, instituições. Com isso, a bússola interna é desacreditada e passamos a desconfiar a própria intuição. O medo se tornou um excelente instrumento de controle, e quando você tem medo, você obedece. As palavras são chaves, mas quando você muda uma tradução, muda também a fechadura. Muitas dessas alterações linguísticas apagaram o significado profundo das leis espirituais, transformando a sabedoria em moralismo. É por isso que tantas tradições milenares falam em códigos, parábolas e metáforas. A verdade, uma vez percebida, não pode mais ser desvista. O despertar começa quando você questiona tudo o que te ensinaram como inquestionável. Quando começa a perceber que há um paternamento no caos e uma simetria por trás do aparente acaso. A sensação de que há algo errado com o mundo não é paranoia. É a sua alma tentando lembrar o que foi esquecida. Esse é o início da libertação. Perceber que a prisão nunca foi física, mas mental. E que os grilhões mais resistentes são justamente aqueles que você aprendeu a aceitar como normais. Thoth e as leis da criação. Na antiga sabedoria egípcia, Thoth é mais do que um deus com cabeça de íbis. Ele representa a consciência que conhece as engrenagens da criação. Guardião dos registros sagrados, ele codificou as leis universais em textos que não foram feitos para serem lidos por todos, mas compreendidos por quem estivesse pronto para relembrar o que é. Essas leis não são dogmas, são princípios que descrevem como o universo se move, cria, vibra e responde. Não exigem crença, apenas observação e prática. São a base do hermetismo, que ensina que tudo o que existe é mental, tudo vibra, tudo está em movimento e nada é separado. Thoth não impôs essas verdades, ele as codificou em símbolos, números, proporções e narrativas. Porque sabia que só o olhar puro, descondicionado, seria capaz de enxergar além do literal. Ler essas leis com os olhos do medo é inútil. É preciso lê-las com o espírito livre do julgamento, como quem contempla o próprio reflexo pela primeira vez. Dentro desses princípios está o mapa da manifestação. Mas diferente do que muitos pensam, manifestar não é pedir, é lembrar. Não se trata de controlar o mundo externo, mas de ordenar o interno até que o mundo reflita isso. O universo não responde à sua vontade, ele reflete o seu ser. As leis de Thoth continuam ecoando até hoje, e mesmo que tenham tentado silenciá-las, elas permanecem acessíveis para quem ousa sair da ilusão. Você não precisa dominar magia, precisa dominar a si mesmo. Esse é o verdadeiro poder. Condicionamento e programação.
Desde o nascimento, somos moldados por um sistema invisível que opera por meio de recompensas e punições emocionais. A primeira linguagem que aprendemos não é a verbal, mas a do medo e da aceitação. Cada gesto de curiosidade é muitas vezes podado em nome da disciplina. Aos poucos, aprendemos que pensar por conta própria é arriscado e que questionar é sinônimo de ser rejeitado. Assim, deixamos de explorar o mundo interior para sobreviver no exterior. O condicionamento começa antes mesmo da escola, dentro do próprio lar. Pais, muitas vezes sem perceber, reproduzem padrões de obediência, repressão e negação dos sentimentos. A criança aprende que mostrar dor é fraqueza, que expressar raiva é errado e que seguir regras é mais importante do que ouvir o próprio coração. Essa programação silenciosa vai moldando um ser humano que, mesmo adulto, ainda busca aprovação. E, sem perceber, vive a vida tentando agradar estruturas invisíveis que nunca o satisfarão. A escola complementa esse processo com maestria, transformando criatividade em desempenho. O conteúdo importa menos do que a nota. O conhecimento real cede lugar à memorização. Os sistemas educacionais treinam mentes para obedecer, não para pensar. Perguntar por quê torna-se incômodo, e ao final do ciclo, o indivíduo sai acreditando que inteligência é seguir fórmulas, não a formular perguntas. O entretenimento entra como anestesia. Sorrisos plastificados, narrativas rasas, distrações constantes, tudo serve para manter a mente ocupada e o espírito adormecido. Quando a alma começa a inquietar-se, logo há uma nova série, um novo escândalo, um novo estímulo vazio para silenciá-la. É o ruído permanente que impede o silêncio necessário para escutar a si mesmo. A programação não quer que você pense, quer que você consuma e repita. Até mesmo muitas expressões religiosas, infelizmente, reforçam a separação. A ideia de um Deus externo, que pune e recompensa, afasta ainda mais o indivíduo de sua centelha divina. O medo do inferno, o peso da culpa e a adoração da obediência criam fiéis submissos, não seres despertos. O espírito não foi feito para ajoelhar-se, mas para erguer-se. E só ao quebrar essa programação é que a verdade começa a emergir de dentro. A manifestação como alinhamento. Manifestar não é gritar desejos para o universo, nem colar frases em espelhos esperando que algo mágico aconteça. É compreender que você já está manifestando o tempo todo e que o que vive é um reflexo direto do seu estado interior. Não há pausa nesse processo. Sua mente, suas emoções ou suas crenças estão criando realidades constantemente. A pergunta não é se você manifesta, mas se está consciente do que está vibrando. Pensamentos não são apenas impulsos elétricos isolados. Eles carregam uma frequência, um tom emocional que interage com o campo quântico ao seu redor. Quando você pensa com clareza, sente com verdade e age com intenção, há uma coerência que alinha sua realidade com seus estados internos. Mas quando você deseja com a mente e vibra com o medo, o campo responde à vibração, não à intenção verbalizada. Não é sobre querer, é sobre ser. O universo responde à coerência, não ao teatro espiritual. Você pode repetir afirmações todos os dias, mas se dentro de si cultiva dúvida, ressentimento ou escassez, será isso que ecoará de volta. A manifestação não se sustenta em desejos rasos, mas em frequência consistente. É preciso sintonizar-se com o que se quer, ao ponto de isso tornar-se natural e inevitável. Alinhar-se é, portanto, assumir responsabilidade radical pela própria vibração. Esse campo vivo, que muitos chamam de universo, outros de Deus e alguns de fonte, não é neutro. Ele responde como um espelho sutil,
que não julga, apenas reflete. Alinhar-se com ele é voltar à harmonia perdida, à frequência original da alma. E isso exige desprendimento do ego, silêncio interno e entrega real. Quanto mais você solta o controle, mais o campo responde. Porque o fluxo só pode operar onde há confiança. A manifestação verdadeira é um processo de lembrança, não de conquista. Lembrar quem você é, o que veio fazer e qual frequência escolheu carregar. Não se trata de forçar o mundo a mudar, mas de mudar sua vibração até que o mundo não tenha outra escolha a não ser acompanhar. E isso é o que muitos chamam de milagre, mas que na verdade é apenas o natural operando sem obstrução. O princípio do mentalismo. Tudo começa na mente. Não a mente individual, mas a mente universal, a substância invisível que permeia e dá forma a todas as coisas. O primeiro princípio hermético afirma: o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que o mundo que experimentamos não é um objeto sólido, mas uma projeção da consciência. A matéria não é causa, é consequência. A realidade, portanto, é um espelho do que ocorre no campo mental. Esse princípio derruba a ilusão do materialismo que domina o pensamento moderno. Acreditamos que o mundo físico é primário e que pensamentos são secundários, mas é justamente o contrário. Tudo o que existe foi, antes, pensado. Uma ponte, uma canção, uma guerra, um abraço. Tudo nasceu como uma ideia que ganhou forma. Pensamentos são sementes lançadas no solo da realidade, e o que você alimenta mentalmente floresce como destino. A mente não está presa ao cérebro, ela o utiliza como instrumento, mas o transcende. A mente universal é uma matriz de criação, e sua mente individual é uma extensão dela. Quando você entende isso, percebe que pode interagir com essa matriz não como um servo, mas como um co-criador. O que você acredita com convicção se manifesta, não por mágica, mas por sintonia com leis invisíveis e infalíveis. O universo mental não responde ao que é casual, mas ao que é coerente. Dominar o princípio do mentalismo exige responsabilidade. Tudo o que você sente, pensa, imagina e acredita está criando caminhos. Não existem pensamentos neutros. Toda ideia deixa um rastro no campo. Alimentar-se de medo, culpa, raiva ou dúvida é como programar realidades que você não deseja. O universo mental não castiga, apenas entrega conforme a ambição. Por isso, pensar é criar, e criar é um ato sagrado. Quando você muda sua mente, tudo muda. Esse não é um clichê, é um funcionamento estrutural da realidade. A mente é o molde, a matéria o preenchimento. E enquanto você buscar mudar o exterior sem alterar o interior, viverá em frustração. O princípio do mentalismo não é uma teoria espiritual, é uma descrição precisa de como o universo opera. Aceitá-lo é o primeiro passo para criar de forma consciente. A importância da frequência. A vida não responde ao que você fala, responde ao que você vibra. Suas palavras são importantes, mas a frequência por trás delas é o que realmente molda a realidade. Frequência não é um conceito esotérico abstrato, é a energia emocional que você carrega, dia após dia. É o tom invisível que define como o campo universal interpreta sua presença. Vibração é o idioma original da criação, e ela nunca mente. Você pode dizer que quer paz, mas se vive ansioso, o campo entende ansiedade. Pode desejar prosperidade, mas se sente medo da escassez, é esse medo que transmite. Não adianta pedir com a boca se o coração está desalinhado. O campo não ouve súplicas, ele responde à sua constância energética. Não existe separação entre emoção e realidade. A primeira molda a segunda. Frequência tem escolha. Não no sentido de evitar emoções humanas, mas no de cultivá-las com consciência. Você pode sentir tristeza e ainda assim vibrar em aceitação. Pode sentir raiva e transformá-la em impulso de mudança. O problema não está em sentir, está em habitar emoções sem questioná-las.
Quem não escolhe a própria frequência vive reagindo às dos outros, e isso é viver como marionete, não como criador. Tudo ao seu redor, pessoas, lugares, oportunidades, é atraído ou repelido pela frequência que você sustenta. Essa não é uma lei punitiva, mas de correspondência. Você encontra o que emite. E se deseja algo diferente, precisa vibrar diferente, não uma vez por semana, mas como estilo de vida. Isso exige disciplina emocional, autoconsciência e, acima de tudo, coragem para mudar o que está dentro. A frequência não é estática, ela pode ser elevada. Práticas como silêncio, gratidão, respiração consciente, oração, arte e presença têm poder transformador. Não porque atraem mágicas, mas porque realinham você com o seu centro. E quando você está em coerência, o mundo começa a responder de forma surpreendente. Não porque ele mudou, mas porque sua vibração se tornou compatível com a realidade que deseja viver. Consciência e alinhamento. Muitos acreditam que manifestar é manipular o mundo externo, mas a verdadeira criação começa com o domínio do mundo interno. Consciência não é apenas perceber o que acontece ao redor, mas enxergar o que vibra dentro de você, as crenças, os medos, os padrões inconscientes. O alinhamento começa quando você percebe que tudo que vive é reflexo de algo que você sustentou em algum nível. Nada está separado de você. O que te rodeia é você em extensão. A consciência é o portal de entrada para o real poder. Não se trata de controlar pessoas, circunstâncias ou eventos, mas de observar suas próprias reações e emoções com honestidade radical. A partir desse lugar interno de presença, você começa a reprogramar a forma como responde à vida. Alinhamento é viver com intenção clara e emoção coerente. É como sintonizar um instrumento, até que a nota ressoe com perfeição no campo universal. Falsas identidades são as camadas que você aprendeu a vestir para se adaptar. O filho obediente, o trabalhador incansável, o espiritualizado ideal. Mas todas essas máscaras escondem o eu real, que foi sufocado por expectativa e medo. A consciência verdadeira exige que essas camadas caiam, e isso muitas vezes dói. Mas no colapso da ilusão surge o alívio de não precisar mais fingir ser quem não é. Alinhar-se com seu eu verdadeiro é desconfortável porque ele não negocia com a mentira. Ele não aceita relacionamentos baseados em carência nem decisões tomadas por insegurança. Ele exige silêncio para falar, presença para agir e coragem para sustentar a verdade. Alinhamento não é um estado místico, é uma prática contínua de autenticidade. É viver o que se acredita, mesmo quando o mundo oferece atalhos mais fáceis. A consciência, então, torna-se uma iniciação. Não algo que te coloca acima dos outros, mas que te coloca de volta no centro do que é. E quando você está centrado, não há necessidade de controlar. Você influencia pelo exemplo, transforma pelo ser, manifesta pela coerência. A realidade começa a se reorganizar ao seu redor, porque você parou de vibrar a partir da escassez e começou a irradiar presença. Isso é criação consciente. Geometria sagrada. A geometria sagrada não é apenas arte ou simetria estética, é linguagem cósmica. São formas que carregam uma frequência específica, capaz de reorganizar a mente e harmonizar o campo vibracional. Círculos, espirais, triângulos, flor da vida, cubo de Metatron. Todos esses símbolos são expressões visíveis de princípios invisíveis. Eles são a arquitetura do espírito, códigos ancestrais que revelam como a criação se manifesta em ordem perfeita. Quando você contempla uma figura de geometria sagrada, algo dentro de você reconhece, mesmo que não entenda com palavras. É como uma lembrança que vem sem memória, um chamado silencioso à sua origem divina.
Esses padrões não foram inventados, foram descobertos. Eles se repetem na natureza, nos átomos, nas galáxias, são a assinatura do Criador impressa em todas as escalas da existência. Mais do que decorar ambientes, essas formas interagem com seu campo energético. Elas organizam pensamentos, estabilizam emoções e elevam frequências quando utilizadas com intenção. Meditar com geometria sagrada não é superstição, é ciência vibracional. Seu cérebro responde a padrões, sua alma reconhece proporções. E quando você se alinha com essas formas, ativa partes adormecidas da sua consciência. A geometria sagrada ensina que tudo está conectado, que não existe acaso, mas sim estrutura, beleza e precisão em cada detalhe da criação. Olhar para esses padrões é lembrar que o caos é apenas aparência. A ordem está sempre presente por trás das aparências. Ao integrá-los na sua prática espiritual, você fortalece sua conexão com o todo. Eles não são apenas imagens, são chaves, portais, mapas internos. Assim, a manifestação se torna mais que um desejo, torna-se engenharia espiritual. Você não apenas quer algo, você constrói a frequência disso dentro de si, como quem desenha uma ponte entre o invisível e o visível. A geometria sagrada é o traço entre mundos, a linguagem que une forma e espírito. E ao utilizá-la com consciência, você passa a não só existir no universo, mas co-criar com ele. O retorno à fonte. O poder que tantos buscam fora nunca esteve distante. Ele apenas foi esquecido. O retorno à fonte não é uma jornada para algum lugar, mas um despertar para o que já é. É quando você deixa de perseguir e começa a lembrar. Lembrar que você é parte de algo maior, não como conceito espiritual, mas como experiência viva. O reencontro com a fonte é o fim da ilusão da separação. A manifestação autêntica acontece quando você para de se forçar a ser algo e permite-se ser o que sempre foi. Não há esforço, apenas fluxo. Quanto mais você solta as máscaras, as metas forçadas, os desejos que não são seus, mais a vida começa a se alinhar. Porque o campo reconhece o ser que vibra em verdade, não o ego que busca resultados. A fonte não precisa ser convencida, ela apenas precisa ser acessada. Esse retorno é silencioso. Ele não acontece com explosões místicas, mas com momentos de lucidez profunda. Uma respiração que se torna sagrada, uma lágrima que limpa velhas dores, um instante de presença absoluta que dissolve todas as perguntas. Quando você para de fingir que é impotente, o universo começa a se reorganizar ao seu redor. Porque o que muda não é o mundo, é o seu lugar dentro dele. O poder não é conquistado, é lembrado. A lembrança não exige estudo, mas escuta. Escutar seu corpo, sua intuição, seus ciclos, suas sombras. Quando você se reconcilia com todas as partes de si, inclusive as que rejeitou, começa a vibrar inteireza. E é essa inteireza que ativa o campo. Você não precisa mais convencer ninguém, nem mesmo a si. Você apenas vive, e isso é suficiente. Voltar à fonte é lembrar que você nunca saiu, que o véu da separação foi apenas um sonho, necessário para o crescimento, mas temporário. Quando ele cai, o que resta é um amor tão profundo, tão pleno, que nenhuma técnica é necessária. Apenas presença, entrega e verdade. E desse lugar, tudo flui, porque você se lembra, sempre foi luz, sempre foi criador, sempre você foi parte do todo. Impacto no outro, despertar não é um fim em si mesmo, é o início de uma nova responsabilidade. Quando você lembra quem é, tudo ao seu redor começa a mudar. Porque você lembra quem é, tudo ao seu redor começa a mudar.
Não porque você impõe transformação, mas porque sua presença se torna um campo vivo de coerência. Quem se alinha com a fonte se torna espelho para os que ainda esquecem. E esse espelho, quando limpo, convida sem pressionar, inspira sem manipular. O impacto real que você tem sobre os outros não vem do que você fala, mas do que você vibra. Não é sobre ensinar conceitos, mas encarnar frequências. A luz que você sustenta silenciosamente começa a tocar corações ao seu redor. Pessoas o mundo constantemente te chama de volta ao sono, porque o sono coletivo sustenta as estruturas de controle. Por isso, lembrar-se todos os dias tornou-se missão. Cultivar sua frequência, proteger seu silêncio, honrar sua intuição, isso é ativismo espiritual. Seu campo afeta tudo, desde a água que você bebe até o humor das pessoas com quem convive. Quando você se alinha, o ambiente inteiro responde. Animais se aproximam, crianças confiam, sincronicidades florescem. Você se torna um imã de cura, não porque faz algo específico, mas porque é alguém específico. E esse alguém é sua alma nua, sem personagem, vibrando o que veio vibrar. Você não desperta apenas por si. Desperta porque há uma missão coletiva acontecendo, porque cada alma que lembra ajuda a outra a lembrar também. E quanto mais pessoas encarnarem essa verdade, mais rápido o mundo muda, de dentro para fora. Esse é o verdadeiro legado, não o que você deixa quando parte, mas o que você ativa enquanto está aqui. A sua frequência é semente, plante com consciência.